e CBS são tributos gêmeos. Eu crio uma instância de harmonização porque eu preciso juntar a parte federal, Receita Federal, Poder Executivo, e eu preciso juntar a parte estadual e municipal do Comitê Gestor do IBS e também trazer os procuradores para trabalharem juntos, representantes dos estados e municípios. Então, eu tenho duas instâncias colegiadas que foram estabelecidas para ter essa harmonização, já que eu tenho tributos gêmeos, mas que são hora de competência federal, CBS, hora de competência estadual, municipal, IBS, que é o Comitê de Harmonização da Administração Tributária, é a primeira criação da Lei Complementar 214 de 2025, e o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias. Então é como se eu criasse, isso é muito importante, veja, isso aqui para fins práticos é uma coisa enorme. Eu quero juntar todos esses procuradores num fórum de harmonização das procuradorias. Porque imagina que se a Procuradoria da Fazenda Nacional reconhece que isso aqui eu não vou contestar e os estados e municípios entendem que isso aqui eu vou contestar. Mas lembre que são tributos gêmeos, que eles têm a mesma hipótese de aplicação. Então, se você cobra o CBS, você está cobrando também a IBS. Então, se a PFN entende que isso aqui não é devido e os estados e municípios entendem que são devidos, como é que a gente faz? Então, essa seria a ideia. A ideia é, primeiro, eu vou criar um comitê de harmonização da administração tributária. O que é isso? Em tese, ligando a Receita Federal às receitas estaduais e municipais. Então, eu tenho 4 representantes da Receita Federal. E eu tenho 4 representantes do comitê gestor desse IBS, sendo 2 dos estados e sendo 2 dos municípios. Ou seja, para mostrar ali que eu tenho interesses estaduais e também interesses municipais. Onde é que fala isso, professor? Artigo 319 da Lei Complementar 214 de 2025. Além disso, eu vou criar esse Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias. Tá. Qual seria a ideia desse Fórum de Harmonização Jurídica? Eu preciso entrar num consenso sobre que batalhas judiciais eu vou fazer ou não, ou que eu acho que isso aqui está correto. E, portanto, eu tenho 4 representantes da Procuradoria da Fazenda Nacional que são indicados pela União, ou seja, representando ali em tese os interesses da CBS, e 4 representantes das procuradorias, indicado pelo Comitê Gestor do IBS, sendo 2 procuradores do Estado e sendo 2 procuradores dos municípios. Perceba que essa seria a estrutura dessa harmonização, tanto para fins de procuradoria, tanto para fins de administração tributária, tanto para fins de lançamento, quanto para fins de litígio na esfera judicial. E esse é interessante porque ele também trata sobre a presidência, né? No artigo 320, ele fala, olha, o comitê de harmonização ele será presidido de maneira alternada pelo representante da Receita Federal e pelo representante do IBS. Assim como também o Fórum de Harmonização das Procuradorias, perceba que aqui eu falo do Comitê de Harmonização da Administração Tributária e aqui eu falo do Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias. Ele vai ser presidido e coordenado alternadamente pelo representante da PGFN e por representante dos procuradores indicados pelo Comitê Gestor do IBS. E teremos um regimento interno de cada instância. Tá. O que é interessante a gente saber sobre o Fórum de Administração Tributária é que você tem basicamente uma representação paritária, né? Porque você tem 4 representantes da Receita Federal e 4 representantes do Comitê Gestor do IBS. O Comitê Gestor do IBS está defendendo tanto os interesses estaduais e municipais. Novamente, a presidência será alternada entre representantes da Receita Federal e do Comitê Gestor para ter um equilíbrio na coordenação dos trabalhos e é possível que você tenha um regulamento trabalhando esse aspecto de maneira mais aprofundada. Por outro lado, eu tenho o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias, com a mesma ideia, tá? Composição paritária, representantes da Procuradoria, da Fazenda Nacional, da União, representantes ali das Procuradorias Estaduais e Municipais, para que defendam, ou melhor, para que levem, né, de certo modo, os conflitos do IBS especialmente. A presidência será alternada e perceba que ele tem uma função muito consultiva. É dito isso aqui de maneira geral. Como assim essa função consultiva, né, ela é importante? O Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias, ele tem algumas funções, né?
Lá no artigo 322, ele diz, olha, primeiro, você vai ter que analisar de maneira consultiva, ou seja, para que você harmonize a ideia, para que você responda, melhor dizendo, às dúvidas da administração tributária, seja em relação de uniformização e interpretação das normas do IBS e da CBS, e também, junto a essa função consultiva, você também analise de maneira relevante o que é que está disseminada grande controvérsia jurídica relativa ao IBS e à CBS. Ou seja, primeiro você vai me ajudar, ou seja, as procuradorias vão ajudar as administrações tributárias, sendo uma função consultiva, e também analisando o que é que está gerando muito litígio. Então, a interpretação do dispositivo que tem um excesso de litígio, que tem muitos processos sendo distribuídos. Que tal a gente tentar debater esse assunto juntos, seja por estratégia de atuação, de defesa, de reconhecer que isso é uma briga que não vale mais a pena brigar, porque o STF decidiu, o STJ já decidiu. Então, isso tem uma função muito relevante. Como é que funcionará os colegiados? O artigo 320 vai dizer que eles se reunirão periodicamente com um quórum de 3/4 dos participantes, mas eles vão decidir de maneira unânime. Isso é muito importante. Terão seus membros designados pelos ministros de Estado da Fazenda, quanto aos representantes da União, e pelo presidente do Comitê Gestor do IBS, quanto aos representantes do Estado e dos municípios. Isso aqui também é bem interessante, tá? Perceba que você acaba tendo uma certa proteção um pouco política, não tanto, obviamente, mas de dizer que esses representantes da União, eles não vão ser designados pelo presidente da República, né? Então, será pelo ministro de Estado da Fazenda. Claro, tem uma certa proteção, não totalmente. E aqui, absurdamente, uma proteção política, porque os representantes dos estados e municípios serão eleitos pelo presidente do Comitê Gestor do IBS. Então, e o presidente do Comitê Gestor também tem tem um certo rodízio ali na sua presidência também, entre os representantes estaduais e municipais, né? Então, isso aqui é bem interessante, além de ter unanimidade no regimento, ou seja, o quórum mínimo é de 75% para deliberar, mais unanimidade, tá? Os representantes da União são escolhidos pelo ministro de Estado, não é pelo presidente da República, tá? Isso aqui deu uma certa confusão. E os representantes dos estados e municípios pelo presidente do Comitê Gestor do IBS. Show de bola? Tá, e o que é que o artigo 321 vai dizer sobre a competência do Comitê de Harmonização? Ele vai dizer que compete a esse Comitê de Harmonização uniformizar a regulamentação e a interpretação da legislação relativa a IBS e a CBS em relação a matérias comuns, que eles também vão prevenir litígios, né? Então aqui a gente está falando da Comitê de Harmonização da Administração Tributária, certo? Prevenir litígios e deliberar sobre obrigações acessórias. Isso é interessante, porque é como se ele falasse, olha, vamos começar a perceber que tem algumas coisas que a gente precisa trazer para a gente aqui, para que não gere mais processo judicial. E é interessante também que o próprio dispositivo, no artigo 321, diz que as resoluções desse Comitê Gestor da Administração Tributária, ou seja, das receitas estaduais e federais, ela vai ter um efeito vinculante. A aprovação feita, publicou, agora vinculará a administração tributária da União, dos estados, do DF e dos municípios, tá? Então é interessante destacar isso aqui para os senhores. O artigo 322, quando ele vai falar da harmonização das procuradorias, ele terá uma função consultiva, como a gente já viu, mas também uma função de análise de controvérsias. Percebi que tem muito processo sendo proposto, eu vou lá e trago isso aqui para debate, para a gente traçar uma estratégia comum, por exemplo. Isso aqui é um dispositivo muito relevante e bem impactante, tá? Quem pode suscitar questões nesse fórum, né? Para que também não haja uma desordem, né? Então, ele vai basicamente dizer aqui para a gente, e sobre até o artigo 321, né? Ele fala que o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias pode ser feito, suscitar um debate pelo presidente do Comitê Gestor do IBS e também o ministro do Estado da Fazenda. Pode suscitar questões, né?
levar eles a decidirem alguma coisa, trazer a pauta, né? Examinar questões que eles estão pedindo. Olha, vamos debater sobre esse assunto. Então, o ministro da Fazenda, né, vendo isso aqui, ele já pode suscitar também, assim como o presidente do IBS. O efeito será vinculante, as resoluções aprovadas pelo Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias também vão vincular, isso aqui é muito importante. Então, veja, imagina que hoje a gente tem uma causa, né, que as procuradorias estaduais ou municipais não concordam que isso aqui não está sendo cobrado bem pelo IBS ou está sendo errado. Enfim, há uma discordância. E já a União já diz assim, rapaz, isso aqui a gente nem tem litígio mais, a gente reconhece o processo do pedido, né? O Supremo já decidiu. E a gente sabe que muitos estados e municípios, eles não têm uma ampla margem de reconhecimento da procedência do pedido que a União tem. Não vou falar todos, mas eu sei que Goiás tem legislação muito bacana, acho que Minas também tem, né? Mas é interessante que nós vamos ter um efeito vinculante dessa resolução desse fórum. Ou seja, quando as procuradorias se decidem e fazem essa decisão através de resolução, isso vai gerar uma vinculação para todas as procuradorias. Então, se eles decidem um tema, olha, esse tema aqui a gente não vai contestar mais, a gente não vai recorrer mais, isso vale para todo mundo. Tanto que isso aqui será publicado no Diário Oficial da União. Então, eu ouso dizer que isso terá um efeito de súmula vinculante para o Poder Executivo, né? E veja que coisa legal. A gente vai pegar um tributo IBS-CBS e vai dar esse ato para todo mundo, velho. Não vai ser necessário um Poder Judiciário fazer isso. Isso vai valer para todas as esferas. Então, é uma deliberação muito bacana, assim, uma coisa muito para frente, muito interessante. Tanto que o artigo 323, ele também fala dos atos conjuntos que podem ser feitos, né? Dizendo que é possível, a partir da sua publicação, isso vincular todos os entes, inclusive suas administrações tributárias, através de um ato conjunto, tanto do Fórum de Harmonização da Administração Tributária, como também de harmonização jurídica, tá? E aí, obviamente, ele mostra esse processo, né, de propositura, deliberação e implementação. Bom, eu acho que isso aqui é bem interessante. No fundo, é como se a gente mostrasse aqui a competência do Comitê Gestor para editar o regulamento do IBS. A gente mostra que o Poder Executivo edita o regulamento do CBS, mas eles vão aprovar isso aqui também em conjunto. Eles vão ter que atuar de maneira coordenada, não faz sentido, eles vão ter que cooperar mutuamente. A estrutura de harmonização, a gente já viu, 4 representantes da Receita Federal na administração tributária, nas procuradorias PFN e procuradorias estaduais e municipais que são representados pelo Comitê Gestor, com sua presença alternada. Como é que funciona? Os colegiados, eles vão se reunir periodicamente, mínimo 3/4 de representantes presentes, mas unanimidade, a decisão tem que ser unânime, né? Quem vai designar? Ministro da Fazenda, representante da União, presidente do Comitê Gestor, representante dos estados e municípios. As competências, a administração tributária, uniformizar regulamento de interpretação, prevenir litígio e decidir sobre a obrigação acessória. E o Fórum de Harmonização Jurídica vai trabalhar no assessoramento de questões jurídicas e analisar controvérsias jurídicas relevantes, chamo e traga esse destaque sobre as resoluções que vão ser aprovadas por qualquer um desses fóruns ou comitê de harmonização que vai ter efeito vinculante, força obrigatória. Isso é top de verdade, isso é muito bom e vale a pena você ficar ligado. Você está aprendendo tudo aqui, velho, dá um massa, escreve aqui, de alguma maneira, manda um feedback. Estou tentando deixar de maneira mais clara possível as inovações da Lei Complementar 214/2025 para você. Beleza? Show de bola? Vamos lá, meus amigos. É isso aí.